A Revolução Pernambucana de 1817 foi o último movimento separatista do período colonial no Brasil. Está relacionada à crise socioeconômica que o Nordeste atravessava há quase um século em razão da desvalorização do comércio do açúcar e do algodão brasileiro no mercado externo. Além disso, a presença da família real portuguesa no Brasil aumentou o custo de vida em virtude da cobrança de impostos, o que causou revolta entre os pernambucanos. Os ideais republicanos e abolicionistas também colaboraram para que a revolta acontecesse. O Ceará aderiu ao movimento através da família Alencar e no dia 3 de maio, o Crato foi declarado independente de Portugal. A Revolução Pernambucana foi um movimento originado a partir da influência das ideias liberais republicanas. A gente vai ver já uma insatisfação das elites locais que foi intensificada com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Insatisfação essa que já existia desde 1801, como demonstra a conspiração do Suassuna. Então, vários outros fatores foram se agregando a essa insatisfação. A política desastrosa de Dom João, no que se refere aos gastos excessivos da corte, o alto dos impostos e as questões na cisplatina. Então, esses fatores foram se agregando e que acabou motivando, de fato, um conjunto de elementos que veio a chegar na Revolução propriamente dita. Nós vamos ter a influência da maçonaria, com as lojas maçônicas, sobretudo o Areópago de Itambé, e também o Seminário de Olinda, que será de extrema importância, já que a Revolução Pernambucana também é conhecida como a Revolução dos Padres. Naquela altura, 1817, já estavam ocorrendo diversos movimentos no mundo e alguns eram bem mais marcantes. Alguns movimentos desses que tinham, inclusive, derrubado reis, acabado com monarquias, como é o caso, por exemplo, da Revolução Inglesa, em 1640, século XVII, e a própria Revolução Francesa, de 1789, ou que tem um marco em 1789, e que terá assim, um desdobramento, vai ecoar, vai se espalhar, né, com suas ideias e seus princípios pelo mundo todo, inclusive fazendo parte, digamos assim, do cardápio, do menu, se me permite a analogia, né, que estava ali compondo as discussões e as narrativas daquele evento que está ali envolvido com esse 3 de maio. A Revolução acaba sendo deflagrada no dia 6 de março, quando é ordenado a prisão de José de Barros Lima, o famoso Leão Coroado. Quando o brigadeiro chega, Manuel Barbosa chega para efetuar a prisão, Leão Coroado resiste e acaba matando o brigadeiro. E aí o movimento chega às ruas de Recife propriamente dita. A ideia de chegar às ruas traz de fato uma conotação onde as camadas populares se envolvem imensamente nesse movimento. O Correio Brasiliense, jornal da época, registra que em torno de 400 pessoas acompanhavam Domingos José Martins, entre homens, mulheres, crianças de todas as idades. Ou seja, para pensar em ter êxito, para pensar em ter sucesso em seus movimentos, eles tinham que contar, inclusive, com a participação da população. Repito, em sua maioria composta de escravos ou libertos. E no dia 3 de maio, nesta igreja Nossa Senhora da Penha, o Zé Martiniano de Alencar, filho de Dona Bárbara, juntamente com Tristão Gonçalves, líder da Confederação do Equador, e o padre José Carlos, filho também de Bárbara, houve aqui a celebração de uma missa na igreja Nossa Senhora da Penha e, em seguida, o Zé Martiniano aqui proclamou a independência do Brasil 5 anos antes de Dom Pedro e proclamou também, simultaneamente, a República do Brasil, 72 anos antes de Marechal Deodoro. Dos movimentos revolucionários dos quais o Crato participou, nos remete obrigatoriamente à leitura que os intelectuais do Crato e os políticos do Crato fizeram daqueles movimentos, da participação daqueles cratenses, Tristão Gonçalves, Bárbara de Alencar, José de Alencar e outros mais naqueles movimentos, e como essa participação funda uma identidade do Crato
fundam um elemento da identidade do Crato como cidade pioneira dos movimentos liberais, como cidade revolucionária. Uma das coisas, quando é deflagrada a Revolução Pernambucana, se estabelece o governo provisório, se cria um documento chamado Preciso, que é escrito por José Luiz de Mendonça, é um dos mais moderados do movimento, é ele também que cria as primeiras regras da nova Constituição. E dentre tantos aspectos que são pensados na alternativa da liberdade de imprensa, na liberdade de culto, mas não se toca na questão da abolição da escravatura. Então permanece um aspecto intocável. A revolução se desenvolve, os conflitos se tornam cada vez mais intensos e algumas figuras se tomam destaque nesse contexto, como por exemplo do padre João Ribeiro. Alguns consideram como sendo um dos mais importantes dentro da construção da Revolução Pernambucana. Por isso esse movimento marcou assim o Crato como o berço da liberdade do Brasil. Esse ato histórico que muito orgulha o Crato. O Crato tem uma referência nacional, que é o movimento republicano, e uma referência local que pede dos intelectuais essa rememoração de um passado patriótico, de um passado liberal, de um passado pioneiro de lutas em favor da emancipação do Brasil e em favor da proclamação de uma república no Brasil. Nós estamos aqui em frente ao antigo Senado da Câmara do Crato. E um fato histórico, continuando assim, a Revolução Pernambucana de 1817, após a missa aí na Igreja Nossa Senhora da Penha, todos os líderes do movimento pró-independência e República do Brasil se deslocaram até esse prédio aqui. E houve o hasteamento da bandeira branca, a bandeira da paz, para consagrar assim o fato histórico. Nesse calendário do Crato, você tem a sacramentação do 3 de maio de 1817 como o mais importante, porque é o momento em que o Crato proclama a independência do Brasil. O diácono José Martiniano de Alencar, aproveitando a aglomeração da missa, proclama a independência do Crato e a República em 1817. A questão de 1817 se desenvolvendo a partir do Recife, a região do Recife e Olinda, a região da Zona da Mata, chegasse a atingir uma área que circunscrevia, digamos assim, uma antiga área que tinha sido inclusive até mesmo ocupada em boa parte pelos holandeses. A região que nós estamos tratando, a região, hoje nós chamamos assim o Cariri cearense, ela tinha, digamos assim, uma estrutura de governabilidade que incluía politicamente Recife e Olinda. Em termos de instituição religiosa, era o Seminário de Olinda que organizava as coisas também nessa região. Então, esse é um traço interessante, Quer dizer, a conexão que a região do Cariri como um todo, e por que não dizer mais especialmente a cidade do Crato, sempre teve ao longo do tempo com a região do Recife, a região de Olinda. De 1921, o então prefeito Coronel Antônio Luiz Alves Pequeno achou por bem denominar esta praça de 3 de maio, porque marcar a Revolução Pernambucana de 1817, liderada, como já dissemos anteriormente, pela heroína Barra de Alencar. Então, a praça ficou denominada 3 de maio. Era o piso de laje, no centro aqui tinha um coreto para a banda de música, e em 1953, o prefeito Décio Teles Cartacho incluiu na programação do centenário de elevação do Crato a categoria de cidade.
É naquele ano também que a bandeira do Crato adquire o formato e as alegorias que ela tem hoje, os símbolos que ela tem hoje. Lembremos que um dos símbolos é exatamente a Revolução Pernambucana de 1817. A redenção se dá no dia 20 de maio. É um movimento curto, temporalmente falando, mas ele tem reflexos que são sentidos em outros eventos posteriormente ainda dos movimentos políticos do início do século XIX. Porque depois do Crato, a comitiva que foi para Jardim também, Jardim aderiu a esse movimento. Mas, infelizmente, como era um movimento contra o Império, a família Vaz de Alencar foi presa em Fortaleza, Recife e Salvador. E depois foi libertada. Mas o idealismo ficou e deve ser sempre lembrado, porque é um dos fatos mais importantes da história do Brasil. A ideia de que não há movimento, de que não há revolução, de que não há revolta, de que não há questionamento. Essa é uma primeira condição da memória. Por isso é que há uma devassa, como se dizia, né, sobre os documentos, sobre as informações, sobre os escritos. Né? Então, quer dizer, há uma eliminação física dos sujeitos. Eles são mortos, são executados, são presos, são deportados. E há uma eliminação da memória desse processo. E em 1930, naquele movimento de revolução, mudaram o nome da praça para o Jorestão. Mas o nome histórico, verdadeiro, que deve ser resgatado, Praça 13 de Maio. Há o maior movimento revolucionário em favor da independência e República do Brasil. Tem-se que a construção da cidade do Crato como cidade da cultura, e dentro desse elemento, e dentro dessa identidade, os elementos relacionados, as faces relacionadas ao espírito patriótico, ao espírito liberal, ao espírito libertário, republicano, tá certo? Não é um movimento natural, é um movimento construído no campo simbólico, tá? E que exigiu numerosas intervenções dos intelectuais na facção do tempo, na calendarização dos dias cívicos, tá? Na construção de lugares de memória e de suportes, tá? De construção da memória cratense, tá certo? Dizer isso não significa dizer que isto é uma mentira, muito pelo contrário, tá? O efeito de verdade que ele produz, tá? Diz da importância desse movimento, tá certo? Todas nós, mulheres do Crato, nos sentimos um pouco Bárbaras de Alencar. E todos os homens se sentem um pouco José Martiniano, Tristão Gonçalves e por aí vai.